São 8h55, hora da nossa coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, que já está conectada conosco. Seja bem-vinda mais uma vez ao Band News Manaus. Rosiane, bom dia. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia para a Jenny, bom dia para os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Muito bem, Rosi. Vamos para a nossa coluna de política. Hoje a gente vai trazer aqui muitas informações. Uma dessas informações que você passou para a gente é falar sobre o nome escolhido para o Ministério da Fazenda, que é Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Por que isso é importante? Porque o Ministério da Fazenda vai tratar da parte econômica, e quando a gente fala em parte econômica, quando a gente pensa em reforma tributária, a gente pensa na defesa da Zona Franca de Manaus, que é o nosso principal modelo econômico aqui no estado do Amazonas. Então vamos lá, Rose, o que você traz para a gente aí sobre este nome, o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda? Olha, ontem o Fernando Haddad deu uma coletiva logo depois daquela reunião que ocorreu a respeito do final do trabalho das equipes de transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. E o Haddad deu uma entrevista coletiva, falou sobre a questão econômica, falou sobre a pressão que há dos gastos públicos, a expectativa de baixo crescimento, de déficit, de falta de recursos públicos para investimento no próximo ano. Então, tudo isso que passou também como pano de fundo em relação à PEC, que foi aprovada recentemente para garantir as promessas de campanha em relação, inclusive, às ações sociais que o governo Lula se comprometeu com a população, com os eleitores, e com a necessidade que o país apresenta nesse momento. Então, perceba que há toda uma pressão a respeito desses gastos e vai ser preciso muita ação, muita criatividade, muita competência para retirar o país desta condição. E vai levar tempo também. Bom, nesta coletiva, Rafael, uma das soluções que a Haddad apresentou como alternativa a buscar novos parâmetros de arrecadação, de melhorar essa questão da receita, está em rever subsídios. E quando se fala subsídios, você tem toda a razão, a gente pensa imediatamente em Zona Franca de Manaus. Esse é o ponto específico. Agora, é importante perceber o detalhe, que é no detalhe que mora o diabo, como dizia sempre o Sérgio Bartolo, meu primeiro editor em redação. Por quê? O Haddad sequer foi questionado. Quando falou sobre subsídio e rever subsídios para aumentar a arrecadação pública, ele imediatamente disse: há questões específicas, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Então, cada caso será visto na sua individualidade. Resumindo, foi esse compromisso do Haddad, proativamente, vamos colocar assim, espontaneamente falou da delicadeza e da importância de preservar a Zona Franca de Manaus. Outro dado, promessa de campanha do governo do PT. Esse é um dado que causa, com certeza, um alívio, porque os problemas eles vão permanecer. Muitos deles estão ligados ao próprio modelo Zona Franca de Manaus, e muitas questões ainda precisam muito ser melhoradas em relação à economia do estado do Amazonas, em relação ao modelo Zona Franca de Manaus. Não dá para negar isso. A questão é que saber que quem estará no comando, tem espontaneamente a preocupação e a consciência de que este modelo precisa de um tratamento diferente. Aí há uma outra conotação e, com certeza, como disse, deve causar alívio em todos. Muito bem, tá? Então, a primeira informação em relação a este nome de Fernando Haddad. Tem algo mais que você queira acrescentar? Tem algum questionamento, Jenny? Só para lembrar que ele falou especificamente aqui da Zona Franca. Ele falou assim: por dentro da reforma tributária é mais fácil fazer uma política mais justa do ponto de vista tributário, lembrando que sim, há especificidades a serem consideradas. Fala-se sempre da questão da Zona Franca de Manaus, que tem uma especificidade e tem que ser considerado? Tem questões políticas sensíveis a serem consideradas, sim, mas há uma série de questões que precisam ser revistas. Foi a frase do Fernando Haddad. Olha, Jenny, a gente conversou aqui no bastidor e a gente conversava a respeito de um trecho que foi publicado pela Folha de São Paulo, falando a respeito da Zona Franca de Manaus. Eu acho até mais importante isso ser destacado, só para reforçar como é visto o modelo Zona Franca de Manaus por outros setores, inclusive pela mídia nacional e pelo mercado, né, pelos governos, pelos políticos de fora. O trecho da Folha de São Paulo, Jenny, diz assim, olha, ele chegou a citar especificamente a Zona Franca de Manaus. Um dos principais gastos
nessa rubrica, mas disse que questões como essa têm especificidades a serem consideradas. Por que eu acho importante, e eu falei isso para você nos bastidores, destacar esse trecho? Por que ele é importante? Porque é justamente para a gente perceber que a Zona Franca de Manaus está sempre vulnerável pela visão de todos os lados alheios fora dela. Inclusive aqueles lados que defendem a defesa da Amazônia, os povos indígenas, o que tem no estado do Amazonas, e não conseguem perceber que todas as questões muito graves que ocorrem no estado do Amazonas podem ser muito aprofundadas se este modelo vier a naufragar. Ele não significa, isso já é bastante importante, a criação de 100 mil empregos diretos. Isso já é bastante importante, mas ele não é só isso. Ele mexe com a arrecadação, ele gira a roda da economia, ele faz com que outros empregos sejam gerados no comércio, a arrecadação de ICMS, que representa mais de 50% do orçamento do estado do Amazonas. Veja, é muito detalhe que fora daqui as pessoas não enxergam, elas enxergam apenas como um gasto. Além disso, já há uma série de dados que não são considerados, né, por outros economistas de fora, pela mídia, que são apresentados pela FIEAN, e acho que é importante isso, todo mundo que atua em defesa da Zona Franca de Manaus, especialmente os políticos que foram eleitos, tem isso na ponta da língua, de que a Zona Franca não é um rombo para o país, sabe? Ela não representa um déficit para o país em relação ao seu subsídio, porque ela faz retornar aos cofres do governo federal recursos muito maiores do que os subsídios que ela representa. Esse é um dado importante também de defesa que já é apresentado por especialistas em Zona Franca de Manaus, mas que não é cogitado quando se trata de olhar subsídio apenas como gasto e olhar a Zona Franca como fosse uma zona de privilégio e um peso para o país, que era a visão de quem? Do atual nicho da economia, o algoz da Zona Franca, o Paulo Guedes. Bom, eu pedi para vocês colocarem no ar também fotos do Fernando Haddad. Vocês têm aí as fotos para colocar no ar? Temos no ar agora, na nossa live, no Band News Difusora, no YouTube, o nosso canal, e também na live que está rolando no nosso perfil no Facebook, também nesse momento, o perfil Band News Manaus. Para quem não está nas lives nesse momento, as imagens mostram o Fernando Haddad numa visita ao Polo Industrial de Manaus, né, Rose? Está numa visita, utilizando ali o bonezinho de uma das empresas, né, posando com os empresários, em cima de moto e tudo mais. Então, essas fotos, elas são simbólicas no sentido de mostrar que a Haddad, que vai estar à frente do Ministério da Fazenda, e o próprio presidente Lula, eles têm uma visão diferenciada, porque eles receberam essas informações a respeito da Zona Franca de Manaus aqui, né, em loco. Eles conhecem de Zona Franca de Manaus, eles sabem os detalhes desse modelo, os detalhes técnicos, das questões que garantem as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, portanto, seus subsídios, sim, mas eles sabem também das consequências e da importância desse modelo para a região norte. Então, isso faz toda uma diferença como a gente tratou, essa vinda dele, conhecer. Nós, infelizmente, não tivemos essa foto aí do Paulo Guedes nos últimos 4 anos e a gente percebeu quão tumultuado foi. Repito, os problemas continuam? Sim, eles vão continuar porque o próprio modelo tem uma série de problemas, tem uma série de situações que são muito complicadas, são muito delicadas, inclusive em relação ao progresso da forma como a indústria funciona hoje. No entanto, não há nada mais que represente o que a Zona Franca representa para a economia do estado do Amazonas e desta região, que possa substituí-la a curto ou médio prazo. Isso é um dado importante. E faz toda a diferença ter do outro lado alguém que entenda a sua linguagem, alguém que compreenda do que você está falando, alguém que entenda a delicadeza do produto que você está colocando no ar, no produto que você está apresentando, que no caso eu estou me referindo à Zona Franca de Manaus, mas já estou falando assim, inclusive como profissional. Quando eu trato com alguém, um jornalista que compreende de política, compreende a delicadeza e os detalhes das informações, fica muito mais fácil de trabalhar. É o caso agora da Zona Franca na relação com o Haddad. Quando você trata com alguém que não compreende os detalhes, a delicadeza do que você está trabalhando, fica muito mais conturbado. Seus problemas serão muito maiores, que foi o que a gente vivenciou 4 anos no governo, o Bolsonaro, administrando a economia aí, o Paulo Guedes, que desde o início, desde a campanha, sempre disse que a meta dele era acabar com a Zona Franca de Manaus. Rose, algo que você queira tratar ainda dentro desse tema? A gente pode pular para o próximo?
podemos pular para o próximo. Tem mais um nome cotado para cargo federal? Conta pra gente. Sim, Jenny, é importante. Ontem circulou nas redes sociais uma publicação do Ian Ivanovic, que é do PCdoB e que estava lá no grupo da educação. E aí tinha um outro nome daqui do estado do Amazonas, que é uma autoridade na questão ambiental, na questão da Amazônia, que é a professora doutora Marilene Corrêa, da Universidade Federal do Amazonas. E ela fez um vídeo junto com o Ian, fazendo uma avaliação rápida sobre os trabalhos desse grupo de transição. Bom, as minhas fontes me indicam que há muitas possibilidades de que funções importantes relacionadas a uma estrutura que veja de forma diferente as políticas públicas para a região, para a Amazônia e também especificamente para o meio ambiente, considere o nome da Marilene Corrêa. Isso é importante, por quê? Porque a Marilene, não há dúvidas para a gente, ela é, sim, uma das vozes mais importantes, mais preparadas, como eu disse, uma autoridade para falar dessa questão da região, da Amazônia. Isso é importante. Ela foi secretária, né, de Ciência e Tecnologia já aqui do estado do Amazonas, então ela tem um currículo e tem um know-how, esse é um dado. Aliás, eu abro um parêntese rapidamente para dizer que quando a gente colocou no ar o nosso programa de entrevista, o Exclusiva, a gente pensou num nome que desse um simbolismo para aquele primeiro programa. E o nome que nós escolhemos para ser a primeira entrevistada foi Marilene Corrêa, falando sobre a Amazônia, só para pontuar isso. Bom, aí tem outras características. A Marilene, ela é do PT, é uma das fundadoras do PT aqui no estado do Amazonas. Esse é um dado. Ela é um quadro intelectual da universidade, do estado, mas também do próprio PT. Um outro dado é que ela foi uma das primeiras pessoas, se você lembrar, a declarar apoio à reeleição do senador Omar Aziz. Ela fez isso de público e deu as suas razões em relação ao que se apresentava como representatividade, avanço no Congresso Nacional, de nomes que não teriam a ver com a linha progressista, que poderiam representar atraso para o país e também atraso para a região, do ponto de vista de que essas ideologias estavam em contraponto ao que a região precisa. Resumidamente foi isso, foi esse o argumento dela e ela teve a coragem de se colocar desta maneira. Esse é um terceiro dado. Por quê? Esse é um segundo dado, por quê? Porque o senador Omar Aziz já não é mais dúvida para ninguém, e ele é um dos nomes mais importantes a serem ouvidos no preenchimento de cargos, né, no preenchimento de cargos do estado do Amazonas, de cargos federais, porque é um político, vai passar muita coisa por ele. Então, isso conta, a meu ver, isso é uma avaliação que eu faço do contexto do nome dela estar sendo cotado. Um terceiro ponto que é importante falar é que a Marilene Corrêa, ela é benquista também pelo próprio presidente Lula. Se você, na verdade, o que eu devo colocar é que as minhas fontes, não posso revelar quais, várias fontes de agora, neste momento e também de momentos passados, já relataram para mim que das vezes que o ex-presidente, agora presidente diplomado, Lula, ele se refere a Marilene, ele se refere de uma forma muito gentil, muito respeitosa e com muito carinho. Então, ela preenche muitos requisitos nesse sentido. Qual cargo, qual função, aí a gente vai ver. Ela fazia parte do grupo de transição de meio ambiente, que quem é cotado para o ministério é a Marina, né? Marina Silva. Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente, inclusive. Exatamente. Então, o nome da Marilene entra nesse contexto. A Marina Silva realmente também tem um perfil de muita de exigência no currículo das pessoas que a cercam. Pode ser também para o meio ambiente, como pode ser para outras secretarias que, de repente, estejam ligadas ao histórico de atuação de gestão da Marilene, que é em ciência e tecnologia. Muito bem, Rose. Tá, então, mais informação em relação a nomes de amazonenses, em relação à composição do novo governo. Você tem mais informação para trazer para a gente ou encerramos por hoje? Bom, tem a Assembleia. Você quer que eu traga algumas coisas rapidamente? Sim, porque vamos. tem uma votação importante lá na Assembleia. Vamos trazer sim essa questão da Assembleia, que é super importante. Inclusive, a gente está presente lá na Assembleia Legislativa para acompanhar essas discussões, possível votação que pode ocorrer por lá, em relação às mensagens que foram enviadas, né, de reajuste econômico, de reestruturação do orçamento, inclusive proposta de aumento de impostos, que a gente já citou aqui, né? Você adiantou, inclusive, antes da mensagem ser enviada lá para a Lean, na coluna de política. Isso envolve o ICMS, envolve também o IPVA. Vamos lá, Rose, o que você tem para a gente?
Rafael, está um tumulto danado, uma pressão muito grande em relação a essa possibilidade de aumento de impostos. Os parlamentares estão extremamente pressionados, cobrados, sendo procurados por vários setores. Em relação a isso, a gente até já adiantou na coluna em episódios anteriores. Bom, mas há uma expectativa, eu falei que é a última semana, há uma expectativa que essa votação ocorra logo hoje, desse pacote de projetos que representam aumentos para a arrecadação do Estado, que é a proposta do governo Wilson Lima para tentar colocar uma outra forma no orçamento em relação aos gastos de despesas que foram comprometidas este ano. Bom, os deputados, diante dessa pressão, pelo que eu percebo, eles têm a maior ansiedade que essa votação ocorra hoje ainda, porque eles acham que quanto mais rápido votar, mais rápido eles se livram desse bando de pressão que eles estão recebendo. Quando eu uso a palavra bando, eu não estou colocando de forma depreciativa, não, porque, a meu ver, na verdade, eu já falei isso várias vezes, isso não deveria ser uma pressão de bastidores, isso não deveria ser votado de forma relâmpago, isso deveria ser discutido com a sociedade, porque, afinal de contas, vai cair no bolso de todo mundo. E quem é esse todo mundo? Somos nós. Somos nós que já estamos com um orçamento bem pressionado, não sei vocês, mas eu não sobra para nada, o meu dinheiro não sobra para nada. Bom, mas o que acontece? Quanto menor o poder aquisitivo, quanto menor o salário das pessoas, maior a pressão das pessoas em relação, inclusive, ao que comprar de comer, né, a qualidade de vida. Isso é importante também dizer, né? A gente ainda tem uma situação privilegiada em relação à maioria da população que ganha muito pouco. Bom, o que acontece também, Rafael, é que, diante dessas pressões, então a previsão, não sei se isso vai acontecer, mas o que eu percebo é que ficou acordado entre eles que eles devem votar hoje para amanhã votar a lei orçamentária. O que eu consegui apurar aqui é que essa votação, esse pacote do governo em relação ao aumento dos impostos, vai ter pelo menos 3 votos contra. E deve ficar por aí, né? Deve ficar por aí. Que é o Wilker Barreto, o Dermilson Chagas e o deputado Serafim Corrêa. Pode mudar alguma coisa? Vamos observar, porque também essa mudança representa algumas coisas que a gente vai ter que fazer avaliação na próxima coluna. Mas a informação que eu tenho de bastidor é essa, né? Do Wilker, do Dermilson, do Serafim, porque eles consideram que esse tipo de aumento não deveria funcionar dessa maneira. Há detalhes que poderiam ser de forma diferente. Especialmente sobre o aumento de tributos do Detran, Rafael. Eles consideram, e aí a gente tem ali o Serafim, que é um economista, que precisa ser ouvido com muita atenção. Dentro da própria Assembleia não é frequentemente ouvido e o voto dele traz para a gente um indicativo importante. Bem, esse aumento da Detran eles consideram extremamente abusivo, muito acima da realidade, que ele está 2 vezes a mais da necessidade, até porque o Detran é superavitário. Então, vai aumentar imposto para quê? Para fazer caixa. Então, qual é a necessidade disso? Outro bastidor, outro detalhe dessa discussão toda é que muitas pessoas que estão fazendo críticas a esses aumentos de impostos, e com razão, elas levantam que os outros poderes também têm participação nisso, deveriam conversar e reavaliar gastos. Por quê? Porque esse aumento de imposto, que vai pesar no bolso de quem ganha muito pouco, mantém altos salários até acima do que deveriam ser pagos em órgãos que, infelizmente, não apresentam resultado. Muitas vezes, isso é um dado, deveriam atuar, mas volta e meia a gente vê baixa fiscalização, baixo retorno, a gente vê muito mais movimentação que tem uma conotação até política, que é relacionada de fato à função desses órgãos. Então, essas pessoas estão reclamando a esse respeito. Vamos aumentar imposto para quê? Para manter pagamento de até 70 mil mensal de pessoas que ocupam os cargos públicos? É só olhar a folha de pagamento do TJ, da Defensoria. Deem uma visitada lá. É público esse documento porque a lei de transparência garante. Esse é o grande questionamento. Então, essa falta de discussão sobre a forma como você faz o gasto, estou trazendo só um recorte, né, que é o que causa indignação nas pessoas e com razão. Então, essa falta de avaliação de como se faz o gasto e, de repente, aumentar o imposto e pesar numa carga de uma classe média que está aí sobrecarregada, isso tem retorno até político, eu não tenho dúvida disso. É no início do governo,
E como tem lá nos ensinamentos de Maquiavel, quando se vai tomar uma decisão que é ruim, toma de uma vez só, né? Faça o mal de uma vez só e o bem passa aos poucos. Talvez seja essa a lógica, não pensando em Maquiavel, né? Mas eles, no caso, não sei se leram Maquiavel, mas talvez seja essa a intenção, fazer esse aumento, né, brutal de uma vez só, vai pesar muito, mas eu acho que esse mal vai acontecendo aos poucos, porque as pessoas vão sentir no orçamento pouco a pouco. Vamos ver que discussão vai ser travada lá na Assembleia hoje. Estaremos lá para acompanhar com a equipe da Band News Difusora FM. Tenho certeza que você vai acompanhar também. E, claro, todos os detalhes o ouvinte vai ter aqui conosco durante a nossa programação e durante a nossa coluna de política, além, é claro, das nossas plataformas digitais. Acompanharemos essa movimentação que tem que ser concluída nesta semana, né, Rosa? Você falou pra gente já que até o dia 15, que é quando tem realmente sessão. A Jenny já falou que caso não seja aprovado até o dia 15, pode haver sessão extraordinária na sexta-feira, dia 16. E claro que acompanharemos. Obrigado, Rose, pela coluna de hoje. Até a próxima. Até a próxima.